Hoje nós viemos falar para vocês sobre fé, né? Já diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a palavra que eu quero trazer hoje, ela está em Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, que é uma palavra bem conhecida, que são os heróis da fé. Aqueles que foram escolhidos por Deus para serem justificados pela fé, para serem salvos pela fé. Pessoas que muitas vezes nem receberam as promessas, morreram sem receber as promessas, mas creram até o fim para que você e eu alcancemos essas promessas, para que nós nos inspiremos nesses heróis da fé, que nem alcançaram e não desistiram. Imagine você que tem a promessa a se realizar na sua vida, né? Para que você possa se inspirar nessas pessoas, a quais passaram tantas injustiças, tantas calabouços, cárceres, calabouços, frio, fome, rejeição, calúnias. Eles passaram por tudo isso e eles venceram porque eles creram. Ora, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para você ter fé, você tem que esperar pelo que você não vê. Não é pelo que você vê. Se você vê, não precisa crer. Ela já está acontecendo aos teus olhos e aos olhos de qualquer incrédulo. Então a fé é só para aqueles que esperam o que ninguém vê. Porque por ela, no verso 2, os antigos alcançaram testemunho. Quem eram esses antigos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Né? No verso 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A maior prova de fé já é crer que Deus existe, porque Deus, ele muitas vezes você sente. E para os incrédulos, como é que eu vou acreditar no que eu não vejo? E no que eu não sinto? Porque para sentir tem que ter fé, tem que ter sensibilidade, tem que estar com o coração inclinado a receber. Porque eu posso me fechar e dizer, não, eu posso até sentir e dizer, eu não senti nada, eu não vi nada, tu não viu nada, é coisa da tua cabeça. Então, para que você tenha fé, a fé é um sobrenatural. Deus é um sobrenatural. O Espírito Santo é um sobrenatural. Porque pelo Espírito Santo mais se sente do que se vê. Mais se sente do que se vê. Então é preciso sentir, é preciso ter uma sensibilidade. A palavra sensibilidade já diz tudo. Há um ser humano sensível que sente a percepção do que é e do que não é. Como um instinto. Um instinto animal. O animal, ele sente quando você gosta dele ou quando você não gosta. A criança, ela sente quando você gosta dela, quando você não gosta, quando há algo de errado e quando não há. E assim também o animal. Por que eu gosto de sempre falar da criança e do animal? Porque são os seres mais evoluídos para amar. Os seres mais evoluídos para amar são as crianças e os animais. Até tem ditos que dizem que os animais morrem mais cedo porque eles já sabem amar. E nós estamos aqui para evoluir, para aprender a amar diariamente, tanto eu como você. Os animais, eles demonstram que gostam do seu dono, né? Eles demonstram quando eles não gostam e quando eles gostam. Isso não é fraqueza, para você que acha que é fraqueza. Isso se chama evolução espiritual, sentimental,
evolução espiritual. Certo? Porque neles não há maldade, e sim pureza. A criança, ela demonstra os prazeres, os sentimentos, o choro, o sorriso. Quando uma criança te vê que gosta de você, o que é que ela faz? Ela vai ao teu encontro e te abraça. Né? O louvor que eu venho louvar hoje, ele fala disso. Que no teu abraço eu encontro paz. No abraço do Senhor Jesus. Quando você sente a presença dele, ele te abraça. Você sabia disso? Então a criança faz isso porque nela não há maldade. O animal faz isso porque nele não há maldade. Né? Não há maldade, e sim pureza, instinto natural dado por Deus. Então eu te convido hoje, troca a tua maldade pela pureza. Troca a tua maldade pelo instinto natural dado por Deus. Porque nós seres humanos somos feitos de instintos, seja lá qual for, masculino e feminino, sexual, sentimental, espiritual, assim como os animais. Troca hoje a maldade que a nós é cabida pelo pecado que foi posto no mundo, pela pureza, pela sensibilidade do Espírito Santo. Porque eu creio que é possível, mesmo no mundo desse hoje de caos, de pandemia, a qual nós vivemos. Porque esta pandemia significa que você precisa fazer uma limpeza espiritual. Como está escrito, quem estiver limpo se limpe mais, e quem estiver sujo se suje mais. Isso não é só limpeza de casa, não é só limpeza de território, não é só limpeza de álcool, é limpeza espiritual. Deus está dizendo para ti e para mim, hoje, se limpe mais. Aproveite essa pandemia e se limpe mais por dentro. Deus nos separou através de máscaras e através de limpeza física, para que nós possamos refletir naquilo que nós fazemos e naquilo que nós não fazemos para agradar a Deus, naquilo que nós fazemos para desagradá-lo e naquilo que nós precisamos fazer para agradá-lo. Ele nos separou para que nós nos aproximemos dele, para que nós possamos refletir no meio a esta guerra, porque estamos sim numa guerra. Guerra é um ambiente onde se morrem diariamente várias pessoas. Então nós estamos numa guerra. Então reflita. Se você não foi e está vivo, agradeça e reflita. E peça ao Senhor o que é que você pode fazer para se aproximar dele. Amém? Então voltando aqui para a palavra. Houve muitos heróis da fé, como Abel, como Enoque, Noé, né, que foi avisado das coisas que não se viam e salvar a sua família preparando a arca. Abraão, que obedeceu, acreditando que ia receber uma herança, ia ser pai de muitas nações, e pela fé habitou em terra alheia, que ele podia ter dito, não vou sair da minha terra para ir para a terra dos outros, não. Mas quando você crê em Deus, você obedece. Você não questiona a vontade de Deus, você simplesmente obedece. Ah, mas por que fulano vai achar? Porque ciclano vai achar? Não interessa. O que me interessa é o que meu Deus acha de mim. É se quando eu morrer, Deus vai dizer, você fez a minha vontade. Mesmo arriscando ser humilhado, mesmo arriscando a coices, a falta de entendimentos por falta de evolução espiritual, não interessa. Interessa o que Deus pensa de você. Porque quem te vê todo momento é Deus. Não se faz nada pelo homem, se faz por Deus. Não interessa se o homem viu. Interessa se Deus viu. Não interessa se o homem acreditou, se o homem aceitou. Interessa que você obedeceu a Deus. Então, pela fé, né, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade.
Todos estes morreram na fé e sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e acrendo-as e abraçando-as. Eles tinham tanta fé que eles viam de longe uma pontinha e eles já criam. Né? E eles já criam. Então, todos eles foram justificados pela fé. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. E pela fé, Moisés foi escondido 3 meses por seus pais, que era um menino formoso, né? E eles não temeram ao rei. Eles podiam ter dito, não vou esconder meu filho por causa que nós vamos enfrentar um decreto real. Mas eles fizeram pela fé. Pela fé, às vezes, você precisa esconder algumas coisas para que o nome de Deus possa ser exaltado. Né? Pela fé, às vezes, você precisa quebrar regras. Não de Deus, mas de homens, nesse caso. Para que o nome de Deus seja exaltado. Então, eles escolheram que antes ser maltratado com o povo. Né? Então, eles escolheram maiores riquezas, no verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, você está preocupado com quem? Ter os vitupérios de Cristo ou os tesouros do Egito? Porque a riqueza celestial é bem maior do que qualquer riqueza nesta terra. Você está entendendo o que eu estou falando? A maior riqueza é a riqueza espiritual. As riquezas do Egito é o que você pode ter nesta terra. Para comprar, para se divertir nos locais de diversão momentânea, mas a riqueza celestial, ela é eterna. A riqueza espiritual, você não vê, você sente. Ela está dentro de mim, dentro de você, nas tuas obras, no teu olhar, no teu sorriso, no que sai do teu coração, na tua humildade, no teu silêncio, no teu aceitar aquela peleja que Deus tem para te forjar a ser um soldado mais forte. Aí, em você aceitar os açoites, o sofrimento e a dor, a qual te faz mais forte. A rejeição, o desprezo, a qual te faz mais forte e mais fiel ao Senhor Jesus. Então, todos estes, eles foram heróis da fé. Né? Pela fé, caíram os muros de Jericó. Se você não conhece essa história linda, eu te convido a ler no livro de Josué. Um grande guerreiro, né? Que ganhou muitas batalhas e muitos inimigos se levantaram contra ele. Ele não descansava das guerras, porque grandes guerreiros são dados grandes guerras. Muitas vezes uma atrás da outra. Muitas vezes em todas as áreas da sua vida. Financeira, espiritual, matrimonial, sentimental, profissional, em todas as áreas. Para que você possa ser forjado como um soldado valente, ministerial. Né? Então, pela fé caíram, no verso 30 do capítulo 11, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Você sabe o que é ter fé em meio a incrédulos? Você sabe o que é morar em meio a incrédulos? Onde só você acredita nas promessas para você e para sua casa? Você sabe o que é viver no meio de incrédulos, onde você não pode nem partilhar aquilo que Deus tem para você? Ou muitas vezes partilhar aquilo que te incomoda? Ou que muitas vezes faz sofrer? Ser simplesmente você e Deus.
Mas está escrito na palavra dele que o verdadeiro profeta, o verdadeiro escolhido, é aquele que muitas vezes se vê só entre ele e Deus. Assim como o profeta Elias. Quanto maior a escolha, maior a separação, maior a rejeição. Elias não tinha com quem contar naquele deserto. Não tinha com quem se alimentar. Só ele e Deus. Deus mandou aquele corvo alimentá-lo. Então Elias teve que se esconder daqueles que o buscavam para o matar, por ele fazer a vontade do Senhor. Então, quanto maior a escolha, quanto maior a servidão em Cristo Jesus, maior a perseguição. Porque o mundo dos céus, ele não te promete coisas materiais, como muitos pregam o evangelho hoje, e o nome de Jesus Cristo é envergonhado, porque as pessoas pregam o evangelho de maneira errônea. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus, porque assim eram os discípulos, assim era na palavra dele. E a palavra de Deus não passa. Ela era, ela é e ela será. Creia nisso e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus, ela opera em mim e você maravilhas. E através de todo o suportar das suas lutas e das suas guerras, que você alcançará a vitória. E você pode dizer, poxa vida, Kelane, quer dizer que a palavra de Deus é só sofrimento? O que Deus promete hoje para nós é que através do vale você vai chegar na terra prometida, que é o que Deus tem para ti. Apesar de que algumas pessoas são mártires, morrem pelo nome do Senhor, onde já está acontecendo e acontece em alguns lugares. Algumas pessoas simplesmente morrem pelo nome do Senhor, porque é honra morrer pelo nome do Senhor. Antigamente era honra, porque o verdadeiro soldado, ele morre lutando, é honroso morrer lutando e não se e não ser covarde, se acovardar e voltar atrás numa guerra, recuar. O bom e verdadeiro soldado de Cristo, ele não recua numa guerra. Ele respeita as autoridades, ele respeita o seu comandante. Muitas coisas ele faz para não escandalizar a igreja, mas ele não recua na guerra. Ele não para de lutar. Você que pensa que para o servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, você não para o verdadeiro servo do Senhor. Porque ele levanta ali, aqui e acolá. Você não pode parar o verdadeiro adorador. Não seja parado por ninguém, você que é verdadeiro adorador. Não se permita ser parado por aquele que não faz a vontade do Senhor. Porque Deus mesmo há de o levantar. Amém? Para concluir, ele fala no verso 32 do capítulo 11 de Hebreus. Para concluir os heróis da fé. O que é que ele diz? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então a Bíblia toda, ela tem heróis da fé. Todos os profetas que você vai encontrar na Bíblia, e ele menciona esses. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos eles homens que pela fé obedeceram ao Senhor, pela fé enfrentaram as suas guerras, aquilo que vinha contra eles e dizendo que eles não iam conseguir, que eles não iam obter vitória. No verso 33 ele diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, como fez Daniel. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram.
Puseram em fuga os exércitos estranhos, porque diz a palavra de Deus que o teu inimigo, ele vem em 7 caminhos para te destruir, mas por 7 caminhos ele fugirá. Se ele ver a glória do Senhor na tua vida, ele não vai ter argumentos. O diabo não vai ter mais argumentos contra a tua vida, porque é assim que acontece no mundo espiritual. Ele advoga sobre os teus atos. E quando ele não tiver mais argumentos no tribunal, a tua causa está ganha. Amém? As mulheres, no verso 35, receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. São os mártires, né? Torturados até a morte, como muitos serão até a vinda de Jesus Cristo. Você está preparado para isso? 36. E os outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Eu venho te lembrar hoje, se você passa açoites espirituais, escárnios, cadeias e prisões espirituais, porque hoje em dia é mais espirituais. Hoje em dia não se prende tão facilmente o servo do Senhor fisicamente, se prende espiritualmente. Há cadeias espiritualmente a serem soltas. Alegre-se, Deus está dizendo hoje. Se você passa por isso, se alegre, porque você é um escolhido do Senhor, você é um grande escolhido ou escolhida do Senhor. Se você experimenta escárnios, açoites e até cadeias e prisões, se alegre, porque você está entre os heróis da fé. Você faz parte dessa equipe, vamos chamar assim, de Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Moisés, Elias, Eliseu, Raabe. Você faz parte dessa equipe. Se você não faz, diga, meu Deus, eu quero fazer parte, porque é honroso. Eu não quero me acovardar diante da tua vontade na minha vida. Independente do que é que o homem vai achar, vai julgar. O homem pode falhar contigo, mas o teu Deus e o meu Deus não vai falhar nunca contigo. É isso que vai dizer o louvor que eu vou louvar hoje. Que fala de fé. Fala de fé. Vamos terminar a palavra do Senhor. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Você ouviu essa palavra? Eles foram apedrejados. E hoje não se apedreja mais, não se apedreja no mundo espiritual. Quando você julga o seu irmão e diz, ele é isso, ele é aquilo outro. Quando você distorce o que ele está fazendo para exaltar o nome do Senhor, você o apedreja. Eles foram apedrejados, eles foram cerrados, eles foram tentados. Eles foram mortos a fio da espada e andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, porque eles eram humildes. Né? Eles eram diferenciados. Então, quando Deus te separa, as tuas vestes, elas são diferentes. Certo? Elas são vestes escolhidas pelo Senhor Jesus para fazer a diferença nesta terra. Queiram aqueles que andam contigo ou não. Queiram entender, ainda que aqueles que andam contigo não entendam das tuas vestes. Porque elas são vestes celestiais, colocadas pelo próprio Deus. Isso é para quem crê. Amém? Isso é para quem crê. E de cabras, desamparados, eles eram desamparados. Se você se sente desamparado hoje, você sorria em vez de ficar triste. E lembre-se que você é um escolhido do Senhor. Aflitos, desamparados, aflitos e maltratados, para que a glória do Senhor chegue na minha e na sua vida. Dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto. Errantes pelo deserto, eles nem sabiam para onde iam, porque num deserto você se perde. Você não tem água,
você não tem comida, você tem que procurar sobreviver. No deserto você procura a sua sobrevivência. Você não está preocupado com nada material. Você está preocupado em sobreviver. Você já se sentiu assim em meio à guerra? Onde você luta pela sua sobrevivência? Onde você diz, eu vou morrer. Eu vou morrer nessa situação. Eu vou morrer porque aqui não tem mais saída para mim, porque eu me sinto num beco sem saída, porque o sofrimento chegou ao ápice na minha vida, no clímax. E você procura, enquanto uns procuram empregos, outros procuram dinheiro, outros procuram carros, outros procuram apartamentos, outros procuram status, outros procuram conta no banco. Você está procurando sobreviver. Não morrer, porque escolheu fazer a vontade do Senhor. Porque quando você escolhe verdadeiramente, com o coração, fazer a vontade do Senhor, você vai sofrer ataques espirituais, muitas vezes mentais, para que o seu ministério seja aniquilado. E ninguém vai crer nisso, porque faz parte de ser um herói da fé. Ninguém vai crer nisso, nem os teus e nem os que andam contigo. E muitas vezes quase ninguém ou ninguém vai crer nisso. Isso é fazer parte dos heróis da fé. E todos estes, verso 39, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Você tem testemunho e mesmo assim as pessoas não acreditam em você, porque muitas vezes você tem testemunho, tem obras e as pessoas não acreditam ou não querem acreditar que você é servo do Senhor, porque não viram as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Acontece isso com você também? Você diz, poxa vida, as promessas não se cumpriram, como vão crer em mim? E você olha para Deus e diz, Deus, enquanto o Senhor não realizar as tuas promessas na minha vida, as pessoas não crerão. Mas muitos morreram sem alcançar a promessa. E você pode dizer, por que, Kelane? Que muitos morreram sem alcançar a promessa? Que injustiça é essa? Provendo Deus, no 40 ele responde, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Certo? Então, o que não aconteceu na vida deles foi para que nós sejamos edificados na nossa fé. Se eles nem aconteceram e eles não desistiram, imagine você que tem promessa a se realizar. Que Deus não deixa ninguém sem resposta. Ele sempre responde. Muitas vezes nós é que não entendemos. Mas Deus sempre responde. Nós é que não somos evoluídos o suficiente para entender. Peça a Deus hoje evolução espiritual. Peça evolução para amar. Porque esse é o maior mandamento que Deus deixou na terra. É amar. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Peça a Deus para amar como Cristo amou. Amar incondicionalmente. Amar quem não te ama. Ou amar quem te magoa. Amar quem te maltrata. Peça a Deus. Me ensina a amar. Me ensina a perdoar aquele que me feriu diariamente. E eu venho te dizer a você que não quer perdoar. Você erra? Você quer que Deus lhe perdoe? Pois então também perdoe. Porque a quem você perdoar, se você perdoar, Deus também vai lhe perdoar. Porque haverá perdão para aqueles que perdoarem. E os que não perdoarem também não serão perdoados. Então essa é a palavra que eu venho deixar hoje. Para que nós não nos estendamos muito. É a palavra que está em Hebreus. Leia, reflita, mude, transforme-se. Hebreus capítulo 11 todo. Eu venho completar com este louvor. Certo? O louvor, ele fala disso. Que pela fé eu ando em meio às águas, no profundo do oceano, mas eu não vou afundar. Porque eu sei que Deus está ali para sustentar os meus pés. Né? Porque é no abraço desse sobrenatural divino onde eu encontro a paz, onde eu sei que eu sou tua, Jesus, e tu é meu. Porque você é de Jesus.
As pessoas têm muita raiva desse nome Jesus. Mas foi pelo nome dele que nós somos justificados. Porque ele é o Filho de Deus. Amém? You call me war upon the waters, the great unknown, with feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And while you call upon your name, and keep my eyes above the waves, in oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abound in deepest waters. Your sovereign hand will be my God. With feet may fade, the fear surrounds me. You'll never fail, and you start now. So while you call upon your name, and keep my eyes above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh, and you are mine. Oh, Spirit, lead me where my feet redress my borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deep there and my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with my borders. Let me walk upon the waters, wherever you call me. Take me deep there and my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with my borders. Let me walk upon the waters, wherever you call me. Take me deep there and my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And now you call upon your name, and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you